Bem-vinda ao podcast Planitude, um lugar seguro onde a gente pode falar sobre comportamento humano. Hoje a gente vai falar sobre algo extremamente importante, que é algo que eu tento vencer todos os dias nessa minha busca no universo da inteligência emocional, que são os ciclos de autossabotagem. E para falar desse tema, eu não poderia deixar de convidar uma pessoa muito especial, que tem um papel fundamental na minha jornada. Ela é especialista em inteligência emocional. Há 7 anos ela está focadíssima nesse universo, mas ela diz que já é uma entusiasta do tema durante toda a vida dela. Está aqui comigo hoje Alessandra Mello. Alessandra, muito obrigada por aceitar o meu convite e por ceder um pouquinho do seu tema, uma agenda muito ocupada, para nos ajudar a vencer esse grande desafio que são os ciclos de autossabotagem. Eu que agradeço, meu Deus, quanta honra, né? E é verdadeiramente uma honra estar aqui, porque nesse relacionamento em que nós estamos construindo, é sempre um ambiente de troca, né? Uhum. E aqui é a oportunidade que a gente tem para não só dar continuidade nisso, mas entregar disso para muitas pessoas que precisam, sabem que precisam e outros talvez desconhecem que estão neste lugar. Uhum. E este lugar não é um lugar confortável, ele parece confortável, né? Mas no médio e longo prazo pode trazer danos, assim, realmente que machuca, que vai contribuindo para ferir mais. E que honra minha estar aqui para contribuir com isso. Então vamos juntas nessa jornada. Juntas, com certeza. Para a gente entender como é que acontece o ciclo de autossabotagem, me explica, por favor, como que ele se manifesta, né? Qual é o momento que ele starta, como que ele acontece, começo, meio e fim, e essa roda que continua girando. Na verdade, existem várias formas de identificar um ciclo de autossabotagem. Para nós que trabalhamos na área de desenvolvimento humano, é muito fácil de identificar, porque ele vem com formato de excessos, né? De comportamentos repetitivos, um lugar que parece confortável, mas ele é desconfortável. E a gente consegue identificar na fala, nas crenças que a pessoa mostra ali pela fala, na forma como ela se manifesta no comportamento, né? E a gente precisa compreender que o comportamento, ele é uma camada observável. Ele só é uma casca. E geralmente quem está no ciclo de autossabotagem, mas ainda não despertou para querer sair deste lugar, a pessoa sempre vai encontrar uma justificativa, porque o cérebro, ele trabalha na premissa de economizar energia. Uhum. Então, ela sempre vai encontrar uma justificativa que parece boa para permanecer neste lugar. Uhum. Por exemplo, eu sou autoritária na educação dos meus filhos. O autoritário, ele acredita que ele está fazendo bem, que ele é educador, que ele está definindo as regras, né? Mas ele não consegue compreender o que ele pode gerar nessa criação a nível de ciclo também, que pode se repetir em outro momento. Uhum. Por exemplo, o pai que é super protetor, ele acha que ele é cuidadoso. Entende? Entendi. Então, às vezes o comportamento, ele se manifesta de uma forma e a pessoa está, na verdade, escondendo por trás do comportamento. Exato. Esse ciclo que vem se repetindo. Né? Você citou o exemplo da criação dos filhos. É possível que esse ciclo de autossabotagem seja ensinado para os filhos? Ele é ensinado de forma não intencional, na verdade. Uhum. Porque se não é algo bom, eu não tenho a intenção de passar. Mas, na verdade, eu ouvi determinada
em algum momento, não lembro quem exatamente ouvi isso, e fez muito sentido para corroborar com o que a gente está falando aqui, né? Que nós somos vítimas de outras vítimas. Então, a gente não tem condição de entregar algo que a gente não recebeu. E quando eu falo isso, a gente não está aqui para procurar culpados, né? Mas, quando se trata de ciclo de autossabotagem, uma das consequências disso é tentar achar um culpado para algo que aconteceu. Esse é um comportamento predominante de quem se sabota, ele está sempre tentando achar fora dele alguém ou uma situação que é responsável por ele estar naquela posição? É uma das características. O ciclo de autossabotagem, ele tem... Quem está no ciclo de autossabotagem, ele tem várias consequências. Dependendo de onde foi a raiz, a origem disso, ele vai ter uma determinada... Ele vai ficar mais vulnerável a mostrar um determinado comportamento, uma determinada situação. Porém, ele pode ter desdobramentos. Dependendo de o quanto isso é forte, ele pode mostrar mais de um comportamento dentro do ciclo de autossabotagem. Entendi. Então, não é somente uma camada que tem que ser observada. São vários sinais que podem estar mostrando, apontando para dizer que aquela pessoa está dentro de um ciclo de repetição do mesmo comportamento. Isso, na verdade, a forma de repetir, ela é visível. Qualquer pessoa, até que não tenha conhecimento de inteligência emocional, de comportamento humano, nitidamente enxerga o excesso. Nitidamente enxerga que tem algo que está fora de contexto. Mas a própria pessoa, nem sempre ela consegue perceber. E ela mostra as características. O que faz isso potencializar dentro dessa situação de ciclo, né? As críticas, tem várias situações que fazem com que a pessoa permaneça e ela não queira olhar para ela, entende? Entendi. Vamos usar, por exemplo, um contexto que eu vejo muito as pessoas sempre começando e elas não concluem o projeto delas e sempre param mais ou menos ali no meio do caminho com 1 milhão de justificativas e até um sentimento assim de fracasso que é dieta. Dieta com a intenção de perda de peso. Né? Uma vez eu li uma frase muito legal numa revista antiga de boa forma, etc., que falava assim: toda dieta é um sucesso até a próxima refeição. Né? Então, há um começo determinado, mas quando chega o próximo desafio, o próximo nível dentro da jornada, a pessoa cai. Sim. Né? O que faz uma pessoa ter essa empolgação inicial e ela vai caindo, parece que ela vai caindo a energia, ela vai perdendo o foco? O que será que acontece para que a pessoa não permaneça naquele projeto inicial? Uma coisa muito importante que é comum a esse tipo de comportamento que fica repetitivo neste lugar é que, às vezes, a motivação para se fazer essa dieta, ela tá no lugar errado. Como assim? Me explica. Ela tá no que ela vê outra pessoa fazendo. Ela tá no resultado que outra pessoa alcançou. E, de fato, as pessoas elas vão nos inspirar a fazer algo. Sim. Só que a característica principal que não me deixa entrar em ação não tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. Tem a ver com as minhas raízes. Tem a ver com a minha história. Tem a ver com aonde iniciou isso em mim. Tem a ver com as minhas raízes e não com o outro. Então, quando o outro ele é um parâmetro, e isso acontece muito, a pessoa começa, mas ela não consegue continuar. Por quê? Porque o nível de parâmetro dela talvez nunca vá conseguir ser atingido. Mas isso não significa que eu não possa me inspirar na história de alguém. De forma alguma, pode sim. É até importante conviver com pessoas que passaram pelo processo, né? Conhecer a história dela para eu começar também a
Exatamente. me fortalecer. Exatamente. Porque se ela conseguir, eu também posso. Exatamente. Né? Tanto que assim... Mas a motivação é que não pode estar nela. Exatamente. Quer dizer, a motivação de quem quer passar pelo processo não pode estar do lado de fora. Do lado de fora. Ela pode se inspirar. Exato. Perfeito. Agora, quando eu coloco que eu tenho que ficar naquele padrão, eu tenho que chegar naquele resultado exatamente, eu deixo de olhar para mim, para minha fase anterior e para o quanto eu caminhei até agora. Então, o mais importante nesse processo, não só de emagrecimento, qualquer comportamento que seja tóxico, né? Sim, sim. Porque não existem pessoas tóxicas, existem comportamento tóxico. Então, e se é um comportamento repetitivo e me faz mal, ele é um comportamento tóxico. Porque no fundo, a gente sabe que tá fazendo uma coisa ruim e a gente continua fazendo. E parece que, me corrija se eu estiver errada, por favor. A gente sabe que tá errado, vai lá, faz pela milésima vez e sabe o sentimento de culpa que vai vir a seguir e continua repetindo. Por que que eu sei que me faz mal e eu continuo fazendo? Um grande pilar para que isso aconteça de forma efetiva e constante até chegar a um resultado é eu olhar para mim e eu me conhecer. Porque dentro da psicologia, por exemplo, existem níveis que a minha origem foi que eu não consigo chegar. E inconscientemente eu sou fiel a esse nível. Fala um pouco melhor. Então, que nível seria esse? Nível dos que vieram antes de mim? Isso. Da educação que eu recebi lá atrás? Inconscientemente eu sou fiel a esse meio. Então é como se assim, todo mundo foi até aqui. Então eu só posso ir até aqui. Só que como que você descobre isso? Quando você começa o seu processo de olhar para dentro. Quando você começa o seu processo de entender as suas origens. De entender os estímulos que você recebeu. Perfeito. Sabe? De se posicionar, de como lidar com o alimento. E assim, o quanto que carga emocional vem nisso junto. Sim, sim. Então, a gente não dissocia de onde a gente veio. De onde a gente veio pertence. Perfeito, perfeito. Pertence. E assim, na psicanálise, se não me engano, Freud, me reservo o direito de estar errada aqui, mas falando do comportamento dos pais, nós internamente, o Freud usa esse termo, né? Que nós temos que matar os nossos pais dentro de nós. Isso inicialmente parece muito pesado. Exato. Mas será que, simbolicamente, matar os pais em nós não é dizer assim, esse comportamento repetitivo veio por gerações, mas agora eu escolho que isso termine em mim. Exato. Pai e mãe ficam com o que foi até aqui, mas agora eu posso fazer novas escolhas. Isso. Né? Então, é aquela velha história. Mas minha mãe sempre fez assim. Isso. E por que eu não posso criar uma nova forma de fazer? Né? Isso cabe dentro dessa educação que vem ao longo das gerações e a gente vai repetindo ciclos sem enxergar uma saída por fidelidade a eles ou porque não aprendeu a enxergar além da casinha também, né? Furar a bolha, enxergar além. Como é que é esse despertar? Né? O que incomoda uma pessoa a ponto dela parar e falar, peraí, isso aqui pode parar em mim. Isso. Na verdade, o despertar, ele inicia com esse incômodo a ponto de eu querer sair deste lugar. Incômodo. Incômodo. A ponto de, eu não quero mais isso. Uau. Eu não quero que isso passe para frente. É o despertar. Até porque dentro desse universo a gente não ajuda quem precisa, a gente ajuda quem quer. Uau! Não ajudamos quem precisa,
Ajudamos quem quer Quem ser quer. ajudado. Por que tem que ser quem quer? Porque quando a pessoa quer, ela se movimenta para sair. Porque uma das características do ciclo de autossabotagem, da consequência dele, de quem já está neste lugar há muito tempo, é a vitimização. E uma vítima, tudo que ela precisa é de um aliado. Me conta melhor sobre isso. Tudo que uma vítima precisa É de um é aliado. de um aliado. Exato. Por quê? Porque é confortável falar da dor, é confortável falar do que tá me fazendo mal. E aí, se eu encontro abrigo, alguém que vai me escutar, mas pra ficar, nossa, tadinho, né? Meu Deus, como pode? Nossa, como a pessoa foi injusta com você? Nossa, justo com você? Isso vai massageando, né? E a vitimização, ela é uma característica do ciclo de autossabotagem. Mas, quando a pessoa se coloca em posição de eu quero sair deste lugar, nem sempre ela se vê como vítima. Talvez é por outro motivo, mas ela não se enxerga vítima. Então, parte de uma escolha consciente. Ela pode não saber o que exatamente, mas ela quer botar o ponto final em algo que dói. Isso. E isso faz com que as pessoas não tenham muito clareza do que elas querem, para onde elas estão indo. É muito comum chegar uma pessoa e falar o que ela não quer, falar o que ela não gosta, É verdade. falar o que ela não está satisfeita. E nesse ambiente de eu não quero isso, eu não gosto disso, vem muita reclamação também junto, né? Mas tá, e o que você quer? Aí o silêncio paira. Nossa, eu tô aqui pensando. A gente demora um pouco mesmo para responder o que quer. Exato, porque é muito comum a gente saber o que a gente não quer. E dentro do ciclo de autossabotagem, a gente fica com essa cegueira mesmo, de não saber o que a gente quer. Porque já é muito tempo nesse lugar, indo e voltando, trazendo muita frustração, né? Porque no médio e longo prazo, no primeiro momento eu posso até não startar para sair do lugar. Mas com o passar do tempo, eu começo a ver o tanto que eu perdi. Mas a boa história é que quando você escolhe, você anula para trás o que aconteceu, né? Tem técnicas, tem ferramentas para se fazer isso. É mesmo? Mas envolve o querer. Envolve o querer inicial. O querer inicial, exatamente. Tá. E você se tornou especialista? Eu acredito que assim, não se tornou. Você é uma constante buscadora do contexto desses estudos, do aprofundamento, do conhecer comportamento e alma humana, né? E à medida que você vai se especializando, você não acha que você fica assim analisando as pessoas, não? Na verdade, a gente sempre analisa. E como que Até é quem isso? não é especialista analisa, né? Não, a gente é uma máquina de fazer julgamento. Não, vamos mas combinar. vamos falar do assim, tem um sujeito que não é especialista nessa área, o cara é especialista em futebol. Mas a gente que entende minimamente, a gente começa a ter um olhar assim meio examinador, né? Como que é isso pra você? Você não se pega avaliando as pessoas, nossa, fulano encaixa no comportamento X, não, esse aqui, tô vendo que tá repetindo nesse aqui, não, esse aquele fulano ali tá na vítima. É normal que isso aconteça. É normal, assim, de frequência até, né? É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu digo que os ambientes, eles são laboratórios. Isso que nós fazemos quando atuamos nessa área é algo automático. A gente não tem muito controle disso, né? Do critério de analisar, porque é uma área que é a minha área de especialização. Então eu vou olhar. Humano, logo critico, né? Exatamente. Mas eu critico no sentido assim, eu entendo que o julgamento, o observar, o analisar, ele é natural, ele é normal, isso é uma máquina, vai acontecer o tempo todo. Porém, eu só não posso julgar expressando. Eu só não posso apontar o que eu estou vendo sem ter sido solicitada. Eu só não posso me achar maior do que outra pessoa porque eu observo isso, né?
Porque amar é um mandamento e a gente ama as diferenças também. A gente ama a pessoa do jeitinho que ela tá. Intimidade não, a gente tem a opção de escolher se a gente se aproxima ou não, né? Mas a nível de enxerguei, fiz uma análise, né? Ou um pouco que eu converso, às vezes eu tenho sim vontade de falar, vem cá, vamos conversar um pouquinho, sabe? E aí quando a gente começa a conversar, a gente só conclui o que a gente já tinha observado, né? É natural isso. É claro que numa conversa ainda é muito superficial para você entender muito mais, mas é mais fácil da gente compreender. É mais fácil da gente até exercer compaixão pela vida do outro. Porque de verdade, a gente não muda as pessoas, mas a gente muda a forma como a gente enxerga. Você falou uma coisa muito interessante, que é ajudar somente quando solicitada. Isso. Né? Como que eu poderia ajudar uma pessoa que está passando por um processo difícil, né, dentro do ciclo de autossabotagem mesmo? Como que eu posso ser uma pessoa que colabora com quem está nesse processo? Porque se eu entro quando não sou solicitada, eu posso estar atrapalhando essa pessoa. Sim. Né? Sim. Como que eu posso ser um auxílio ao invés de ser um atropelo? Sim. Primeiro crivo para você ajudar alguém é ela manifestar o querer. Isso já ficou claro pra gente, né? O segundo crivo é eu saber se eu tenho habilidades para ajudar dentro do que ela está me solicitando. Né? E isso é para qualquer pessoa, mesmo quem não é especialista nessa área. Perfeito. Mas a pessoa te pediu ajuda, você primeiro vai avaliar. Ela me pediu, ok, o primeiro crivo. Eu tenho condições, eu tenho habilidades para entrar nesse problema? Por quê? O que acontece quando eu não tenho habilidade? Um problema de alguém, ou ele me dá forma, ele me gera músculos, perfeito, ou ele me deforma. Quando eu não tenho habilidade para lidar com isso, eu vou assumir até comportamentos, características dessa pessoa, porque eu vou sofrer junto com ela. Então, eu preciso reconhecer isso. Reconhecer. Essa coisa de tomar forma quando eu não tenho, né, o instrumental necessário para ajudar. Vamos supor um viciado em álcool, né? À medida em que eu não estou preparada para ajudar, mas eu tô ali no meio. Isso acontece muito em contexto familiar. Familiar, Entra em algo que a gente chama num termo de codependente. Sim. Tem o dependente em si, o viciado em si, e tem aquele que tá ali participando no contexto, tipo assim, vou dar só uma cervejinha, porque senão ele fica irritado, só para evitar de dar confusão, né? Essa é uma pessoa que tá colaborando com o vício do outro e tá tomando a forma do outro? Na verdade, o codependente, quando eu falo um problema, ele te dá forma, na verdade, o te dá forma é que você cresce quando você tem habilidade para lidar com isso. Agora, ele te deforma quando você não tem habilidade para lidar com isso. Perfeito. E aí, você pode até se machucar em outras esferas. Não necessariamente assumir somente o contexto. Mas, às vezes, você quer ajudar a pessoa com muito boa vontade. Porque a gente, quando diz sim, a gente tem a boa vontade. E aí, às vezes, a pessoa não pediu. Ou ela até quer, mas você não tem habilidade. Você entra no problema, piora a situação. Aí, você se sente chateado, fica ferido. Às vezes, até cria uma proporção um pouco maior em função de ter entrado numa área que não era a sua, né? E o codependente especificamente, quando acontece ali no ambiente familiar, é porque, assim, eu amo muito, eu quero te tirar daí, mas você não sai. Aí eu adoeço junto com você. Seria uma lealdade? Lealdade. Eu quero muito, eu quero mais do que você até. Mas eu só tô me machucando, só tô adoecendo junto. É por isso que quando uma pessoa vai para o acompanhamento, né, que chega nesse momento de falar, vou fazer um tratamento, toda a família tem que tratar.
Alessandra, você está falando uma coisa muito interessante. Tem a pessoa que está afundada num ciclo de autossabotagem. Por lealdade, eu vou ficando junto, eu vou me deformando, né? Às vezes eu quero mais do que a pessoa, que ela saia daquele lugar de sofrimento, só que eu acabo me afundando junto com ela. Sim. Eu não posso estar também criando um ciclo de autossabotagem para que eu não saia desse ciclo de lealdade? Sim. E isso acontece muito que a gente vê, assim, na esfera familiar mesmo, com inversão de papéis. Inversão de papéis. Então, por exemplo, o meu irmão tá nesse cenário, mas eu me acostumei a tomar a frente na minha casa. Me acostumei a fazer tudo. Eu tomo a frente do que tem para resolver. Sei. E aí eu começo a ditar as regras sobre a vida dele. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu saio do meu papel de irmã. Eu sou mãe. Uhum. Tudo que tá fora de ordem é a própria desordem. Perfeito. Então, naturalmente, vai acontecer, os movimentos vão ser de machuca de lá, machuca de cá. Quando eu estou num papel que não é meu, principalmente querendo ser a mãe do meu irmão, eu sou grande. Uhum. E ser grande é confortável, massageia o ego. Uhum. Porque eu sou a melhor daqui. A mesma coisa acontece com filhos que querem fazer o papel de pais dos pais, querem ditar a regra sobre a vida dos pais. Tá fora de ordem, tá fora de tamanho. Uhum. Entendi. E a pessoa reconheceu. Ela está dentro de um movimento que é, né, nesse contexto familiar eu achei ideal. Uhum. Eu percebo que estou fora de ordem. Percebo que eu estou no meu ciclo de autossabotagem. Eu escolho mudar. Uhum. Né? Quais os reflexos que podem surgir dessa minha mudança de comportamento, né? Voltando no que falamos lá atrás. Eu escolho parar de repetir este comportamento. Sim. Isso vai gerar algumas reações ali dentro. Vai. Porque em alguma medida, eu me sabotar gera conforto em alguém. Sim. Né? Até em mim mesma, um falso autoconforto, né? Verdade. Eu escolho sair desse movimento e voltar para o meu lugarzinho lá. Né? Que reflexos podem surgir disso? Porque a gente tem que estar preparado para convulsão, senão a gente volta para o comportamento anterior. É verdade. Então, os reflexos são muitos, mas relacionado ao outro especificamente, Alguns. a crítica com certeza virá. E quanto que eu me preparei para lidar com isso, vai ser desconfortável para os dois lados. Uhum. Porque aonde que a gente é ferido, Ana? Aonde a gente não é compreendido. E aonde que a gente deseja compreensão? Na nossa origem, na nossa família. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. E a gente quer ser aceito também nas nossas escolhas. Que seja a escolha de recuar. Que seja a escolha de passar a dizer não. Não, eu não concordo. Não, eu não quero. Não, eu não vou me movimentar. Então, é um movimento que quando ele acontece o contrário, de mudança mesmo, por sua decisão, o ambiente vai sentir. Uhum. E vai emitir o estímulo. Só que aí é diferente quando esse movimento começa a acontecer, você já tem clareza do que você quer. Porque até então você sabia o que você não queria. Como encontrar essa clareza? Para desenvolver a musculatura necessária para saber lidar com a crítica. É pedir ajuda. É autoconhecimento, é pedir ajuda, é procurar realmente, assim, iniciar o seu processo. Uhum. Porque existem pessoas que estão no processo há muitos anos e ainda não conseguiu chegar a essa clareza. Tem outras pessoas que são um pouco mais rápidas, né, para entender isso. Mas é o quanto que você decide olhar para dentro. E acompanhado de alguém que pode te ajudar a ir para esse lugar. Então, eu estou entendendo que o processo de despertar, o querer é individual.
Exato. Mas a caminhada tem que envolver pessoas, Exato. né? A quem eu poderia recorrer no momento em que eu estou dizendo chega, não aguento mais? Geralmente, as pessoas recorrem primeiramente a alguém da confiança ali, né? Num primeiro momento. Mas nem sempre alguém da sua confiança é alguém que tem habilidade. Então, você tem que recorrer a alguém que tem habilidade para isso, que tem competência para isso, que enxerga você. E que tem capacitação para te levar para onde ela já foi. Tem legitimidade para te levar para onde essa pessoa já foi. Né? Então, é um processo que eu preciso startar no sentido, eu preciso de ajuda. Às vezes você vai atrás do psicólogo, de um terapeuta. E assim, nesse processo também, quem não compreende os seus motivos de querer sair deste lugar, pode ser uma pessoa que vai te criticar. Ela pode se sentir traída por mim? Com certeza. Com certeza. Eu tô atendendo uma pessoa que ela fala assim, nossa, mas meu marido fala, você não precisa disso não. Essa coisa de não tem nada a ver, tá tudo certo. E é tão curioso porque os movimentos pelo qual ela precisa vêm do estímulo que tá falando que não é para procurar. Nesse sentido, eu promovendo o meu processo de mudança, no exemplo que você está me trazendo aí agora, posso começar a demonstrar as mudanças para envolver para que o outro venha junto? Não necessariamente, porque é uma escolha pessoal. Então, eu escolher sair pode significar um rompimento real. Pode. Pode significar um rompimento real e pode significar somente que durante um tempo vai haver uma balançada, vai estremecer, mas depois as coisas se adaptam. Mas não necessariamente um rompimento. Por exemplo, quando a gente fala de casamento, a gente não pensa no primeiro momento que algo vai romper em função de um movimento, né? Até porque para um ganhar, outro não pode perder. Então, o movimento meu de mudança, ele tem que ser, e sempre geralmente para contribuir para o outro crescer. Mas o meu estágio de saída, ele não pode envolver que outra pessoa vai junto. Porque o momento de cada uma é diferente. Importante. Quando eu escolho fazer um movimento, né, sair de um ciclo de autossabotagem, ver se eu estou entendendo certo. Eu tenho que me desapegar de qualquer expectativa de que o outro virá comigo também. Exatamente. Eu tenho que me desconectar do que vem junto. Porque pode vir algo que não é o que eu estou esperando. Sim. E se começar a vir algo que eu não estou esperando, isso pode ser determinante para eu voltar para o mesmo lugar de antes? Pode. Por exemplo, relacionamentos abusivos. Quando eu vejo que o meu companheiro está estremecendo demais, né? Essa crítica não tem nada a ver isso aí, tá tudo certo. Eu me sinto internamente não preparada para continuar a caminhada, aí eu escolho voltar sabendo que é uma doença, que é um relacionamento tóxico, abusivo, patológico, eu volto. Exato. Isso acontece? Acontece muito. Muito. Muito, com muita frequência. Por quê? Existe uma diferença entre o movimento de eu quero sair deste lugar. Eu quero. E o quanto que eu estou amparada para permanecer indo até que algo mude. Por isso a importância das pessoas junto com a gente na caminhada. Por isso é importante das pessoas. É meio solitário esse caminho, não é? É, muito. Mas quando eu reconheço que sozinho eu não vou, no livro de Provérbios fala que na mesa de conselheiros há sabedoria. Então, isso quer dizer o quê? Eu preciso de pessoas no caminho. Eu preciso de pessoas nesse processo. Justamente para eu não desistir e voltar. Perfeito.
E o ciclo de autossabotagem acontece justamente porque às vezes eu não tenho força para ir. E nessa caminhada, Meu Deus. nessa caminhada, o meu objetivo não é sair deste lugar. Por exemplo, quando eu estou conduzindo alguém, aonde já está, já sabe. O objetivo meu, quando eu estou acompanhando alguém, é entender de onde veio tudo isso primeiro. Perfeito. Aonde que eu fui ferida primeiro? Nossa, tem que chegar lá no lugar. Lá no lugar. Cavar. E isso não é assim. É um Isso não é assim. né, Só que às vezes, exato, só que às vezes a pessoa tá num nível de latência da dor muito grande que ela quer rápido. E é muito importante esse estar junto de pessoas, porque é o seguinte: muita gente pode achar que pedir ajuda é demonstrar fraqueza. Mas você está me mostrando exatamente o contrário. Quem quer se tornar forte tem justamente que procurar pessoas. Exatamente. Então a gente está quebrando aqui uma crença, um paradigma que está incrustado em muitos de nós. É verdade. Porque a gente tenta ir só. É. Porque se eu mostrar que estou vulnerável, é um sinônimo de que eu sou uma pessoa fraca, sensível, incapaz. É. E na verdade a vulnerabilidade é força, né? Vulnerabilidade é força. Uhum. Então, mas compreender isso na essência é que é a dificuldade de algumas pessoas. Mas aonde que eu tenho que ser vulnerável? No ambiente certo? No ambiente com a pessoa certa. Meu Deus. Quem é que eu convido para compor a minha mesa? Tem que ser pessoas que eu sei que vai me contribuir para avançar, né? A intimidade, ela é uma chave que você dá para as pessoas acessarem as suas emoções. E quando você abre a sua dor, você está dando intimidade para alguém. Então, muitas pessoas associam que eu não dou intimidade, porque se eu dar intimidade e essa pessoa não sustentar ou ela não puder me ajudar, aquilo depois ela vai me machucar com isso. Ela pode utilizar isso para me machucar. Então, eu tenho que ser vulnerável. Certeza. Sim, mas é no lugar certo. Você falou uma coisa tão importante, até anotei, que é o abrir a intimidade, é dar a chave para alguém acessar o seu espaço interno, um espaço que deve ser preservado. Isso não está diretamente ligado, agora a gente vai passar uma lição para os reclamadores. Reclamar é falar do que dói. 2 vezes. Reclamar. Clamar 2 vezes. Se eu estou reclamando, eu estou dando a chave do meu ambiente interno para alguém. Exatamente. Então, para eu me blindar internamente, será que isso seria uma chave importante hoje? Muito, nossa! Não reclamar é parar de dar a chave da minha casa interna para as pessoas. Que incrível, é isso. É isso. Porque olha só como é contraditório, né? Eu não gosto de ser vulnerável, porque se eu for vulnerável, depois as pessoas se aproveitam disso. Então eu nem peço ajuda pra ninguém, deixa isso tudo já não aqui. É uma justificativa pra eu permanecer me sabotando? Exatamente, é uma justificativa. E parece boa, não parece? Parece. Eu tô me protegendo? Tô me protegendo. Exato. Só que quando eu reclamo, o que eu tô fazendo? Dando uma brecha para alguém entrar na sua intimidade. Dar palpite, dar conselho, te sugerir, te guiar, te influenciar. Eu tô dando uma chave, só que num sentido que não é o mais adequado. Entendi. Eu tô falando do mesmo jeito da minha intimidade. Quando eu reclamo, eu tô expondo a minha dor. Existe um local adequado que a gente possa reclamar? Olha, reclamar é algo que quando você percebe, você já tá fazendo, né? É verdade. Mas eu gosto muito dos livros dos salmistas, porque existem, por exemplo, salmos em que eu derramo, né? A minha alma, não é? Eu derramo. Então, eu acho que o melhor ambiente para você rasgar mesmo, assim, quando o negócio não tá bom, é na presença. Então, a única pessoa para quem eu devo expor reclamações até que isso deixe de ser um vício
É Deus? É Deus. Eu vejo dessa forma. E muitas chaves vão virando depois disso, porque o Espírito Santo, ele atua de forma incrível dentro daquilo que você se mostrou vulnerável, dentro daquilo que você está falando que dói, que você não aguenta mais, que você precisa jogar para fora. Mas é claro, vai existir ambientes com pessoas de confiança que eu posso fazer isso? Posso, mas o melhor lugar é nesse. Né? E é natural, quando eu procuro ajuda, eu expor um problema. Tá. É muito natural. Expor um problema é diferente de reclamar. De reclamar, é. Né? Expor um problema, eu posso dizer que já é um passo avançado de quem escolheu sair do ciclo de autossabotagem, assumindo um comportamento de autorresponsabilidade. Sim. E o reclamar é da pessoa que quer, mas ainda está na posição de vítima. Mas na verdade, o que acontece com a pessoa que reclama, Ana? Geralmente ela não quer uma solução, não. Você falou que ela quer um aliado, Ela né? quer um aliado. Entende? Então, a pessoa que reclama, ela quer um aliado. Ela não quer achar a solução. Quando ela tá no ciclo de autossabotagem, é assim. Mas, independente do ciclo de autossabotagem, nós, volta e meia, a gente se percebe reclamando de alguma coisa. Sim. E nesse dia a dia, na vida normal, no trânsito, alguém te fechou. Você já se vê reclamando da pessoa que teve aquele comportamento. Me dá uma dica prática do que eu posso fazer no momento que eu tô vendo que eu tô caindo em tentação de novo reclamar. Porque é assim, né? É assim. E aí, geralmente, você já fez. Então, Geralmente você já fez. me dá uma dica pra eu não chegar no... É porque é muito rápido, né? Muito rápido. Eu digo que um caminho para isso diminuir de intensidade, porque não vai deixar de acontecer, né? Em algum tudo momento bem. faz. Somos humanos. Mas para diminuir de intensidade é você conhecer os seus pontos de melhoria e entender que isso faz parte. A partir do momento que você conhece, quando você vai fazer, você faz os seus acordos internos, sabe? Você mesmo dialoga. Alessandra, peraí, calma, respira, né, Ana? Respira. Respira. E aí a pessoa consegue se voltar. Mas assim, é uma luta mesmo, é uma guerra que vence. Agora, quando tá no ciclo de autossabotagem, Ana, a pessoa precisa perceber, às vezes, por outro ângulo. Ela não percebe por ela mesma. Quem tem o hábito de reclamar não sabe o quanto passa feio. O quanto passa situações que são desconfortáveis, né? Que ela acredita que ela é a dona da razão. É verdade. Se ela tá criticando e reclamando de uma determinada situação... Eu sou maior. Ela tá partindo do pressuposto que o jeito que ela pensa é que é o certo. Exatamente. Senão não haveria motivo de reclamar de algo. Exatamente. Ela é só observar. Exatamente. Né? E às vezes a pessoa que tá escolhendo sair desse ciclo, ela tem que começar a deixar certas pessoas para trás. Ah, sem dúvida. Como que isso acontece? As companhias, os amigos, às vezes pessoas da família, às vezes até o trabalho, né? Me explica um pouquinho como que acontece esse movimento, porque é muito difícil. Parece que tá arrancando da carne, você tá perdendo a sua identidade. Na verdade, é assim, quando você entra nesse processo e você começa a entender essa necessidade, naturalmente vai existir pessoas que você libera o destino e não tem... Nem há sofrimento nisso, né? Quando você começa a compreender isso de forma muito... forte dentro de você. Você vai naturalmente, as coisas vão acontecendo. Existem pessoas que você tem que se distanciar já de intencional, mesmo que de repente a pessoa não compreenda no primeiro momento, mas é preciso. Por quê? Porque nós somos influenciáveis o tempo inteiro, tanto para exercer influência quanto para influenciar.
Então, da mesma forma que eu não posso, que eu entendo que eu não posso ficar reclamando, quando eu estou na companhia de pessoas que reclamam, eu também começo a criar desse hábito. Uhum. É igual se você ficar muito tempo com uma pessoa que fala palavrão. Em algum momento você vai começar a soltar os palavrões. É verdade, é verdade. Eu começo a repetir e até de forma inconsciente, tá? E principalmente se você admira alguma coisa nessa pessoa, você gosta, né, tudo, você começa sim a adotar características que não são suas. Se eu começo a ter hábitos parecidos com os dessas pessoas, né, que eu tô começando a querer me distanciar, isso significa também que se eu escolher conviver com pessoas que têm um comportamento semelhante aos que eu quero conquistar, também pode me fazer bem. Claro, e é indicado que se faça isso, né? Porque para a gente se blindar de possíveis eventos de injustiça, o melhor é que a gente se aproxime de pessoas com princípios e valores parecidos com os nossos. Mas para eu escolher pessoas com princípios e valores parecidos com os meus, primeiro eu tenho que saber quais são os meus. Quais são os seus? E aí o processo de autoconhecimento, ele é importantíssimo. Ou seja, você é uma pessoa necessária. Que você vai auxiliar as pessoas Exato. no processo, né, na jornada interna, para elas descobrirem os valores, os princípios dela. Isso. Né? Conhecer sobre a identidade, né? As pessoas estão perdidas na própria identidade. Sim, sim. Todos nós estamos perdidos em alguma medida. Em alguma medida, Alguns menos, outros mais. Isso, né? E a gente Exato. respeitar o processo de cada um, né? Mas dentro do ciclo de autossabotagem, o que faz é a pessoa paralisar. Então, uma coisa é, em algum momento eu estou perdido e eu estou nesse processo, né? E nós somos uma obra inacabada. Sim. Né? E quando eu estou dentro do ciclo de autossabotagem, essa característica de não conseguir sair deste lugar tem tudo a ver com eu não me conhecer. Mas não me conhecer, assim, de verdade. De com verdade. Força. Com força. Com entrega, né? Com entrega, exato. Olha como que a conta tá fechando na minha cabeça. Se tiver errada, conserta, tá bom? Me ajuda. Preciso de pessoas para corrigir o que tá dentro de mim. Ai, Ana. Não adianta eu querer que o ambiente mude. Não. Tudo começa dentro. Então, nada é sobre o outro. Nada. Sempre é, em primeira instância, dentro de mim. E se eu quiser que alguma mudança aconteça fora, antes de tudo, ela tem que começar dentro. O movimento, ele é sempre de dentro para fora. Só que parte da nossa vida, por não entender sobre isso, por não ter habilidades para bloquear alguns estímulos, o movimento ele foi de fora para dentro. Mas a gente não aprendeu sobre isso. Não aprendeu, exato. Aí o movimento, parte da nossa vida foi de fora para dentro. E a gente foi recebendo. E aí o que acontece quando a gente recebe o que não é pra gente? Vai causando confusão na nossa identidade. Vai desconstruindo o que era para ser um plano perfeito, né? Isso é origem de doenças? Também. Doenças emocionais? Doenças emocionais. Doenças emocionais. A gente tá pronto para ser resgatado, né? O tempo inteiro. Se quiser. Se quiser. Se não quiser, tá tudo bem. Tá tudo bem. Uhum. E a gente precisa entender isso, né? Por exemplo, aonde que a gente tem uma tendência a sofrer quando a gente vê que a pessoa precisa do resgate e ela não se manifesta, ela não quer? No ambiente em que é uma pessoa que a gente ama. Como me desprender, meu Deus, dessa tentativa interna de ajudar alguém que não quer ser ajudado, e eu amo essa pessoa? Continue amando. Só amando. E esse sofrimento que nasce dentro, eu tô vendo a pessoa sofrer, eu tô vendo a pessoa se acabar, ela tá morrendo diante dos meus olhos. Eu só estou um pouquinho mais consciente do que ela, e eu não entrar, ela não quer. Como é que eu sobrevivo nesse ambiente? Se eu tenho que conviver realmente... Sim, tenho que conviver com ela. Eu também preciso de ajuda. Porque eu não ajudo alguém se eu também já estou no processo de sofrimento.
eu também preciso de ajuda. Às vezes a gente precisa de ajuda para ajudar. Uau. Uau. A pessoa está perdida dentro de um labirinto. Ela não sabe a saída. Mas eu não estou perdida. Eu posso ir lá, visito o escuro dela, mas eu sei voltar para minha luz. Exatamente. Senão eu perco junto. Melhor exemplo. Então eu vou junto. Vai junto. E entra num buraco negro. Exatamente. É isso. É um assunto infinito. É verdade. Né? E é uma dor que todos nós, enquanto na condição de seres humanos, vamos passar. Que são os comportamentos que se repetem. E vira e mexe, a gente volta um nível antes, né? Se vê tendo o mesmo hábito, o mesmo vício, né? Então, assim, a gente poderia falar disso aqui horas e horas e horas e horas. Mas para finalizar, eu gostaria, se possível, para quem está nos ouvindo e que está se percebendo em algum comportamento repetitivo, né, e que quer sair daquele lugar, 3 dicas práticas, assim, 3 pistas, 3 sinais que ela pode tentar refletir a partir de agora, para ela se sentir capaz de desenvolver a musculatura necessária para sair daquele lugar. Perceba que a gente não está julgando se o desafio daquela pessoa é grande ou é pequeno. Desafio é desafio. E ela sabe dentro do coração dela onde que pega, onde que é difícil. O que ela pode fazer, assim, a partir de agora? 3 coisas fáceis. 3 coisas fáceis. Fáceis. Tá. Inclusive para mim. Tá. Primeira coisa, eu tenho clareza do que eu quero ou eu tenho clareza do que eu não quero? Clareza. Segunda coisa, o que eu quero ou o meu incômodo eu consigo resolver sozinha ou eu preciso de ajuda? Quem é uma pessoa que eu possa procurar para começar a sair de onde está me incomodando? E a terceira coisa, dentro desse clareza e pedir ajuda, a sua disposição para sair envolve a sua capacidade, em um outro momento, de ressignificar algo que um dia aconteceu primeiro, que te machucou. Então, mas para você ressignificar, você precisa de entender aonde foi a origem disso tudo. E para entender a origem, eu vou precisar de uma boa estrutura, uma boa mesa do conselho. Isso. Pessoas É um início, né, Ana? capacitadas para dar um primeiro É um passo. início. Ou seja, não sair desabafando por aí. Exato. É um início. Eu tenho que encontrar o meu ambiente seguro para começar a entrar em ação. Ambiente seguro. Para sair deste lugar. E, assim, tem inúmeras possibilidades, né? O que você anda lendo? O que você anda seguindo? Que exerce influência sobre você? Nossa, isso aí daria uma conversa para infinitos outros momentos, né? É verdade. Do que a gente está se alimentando? Do que a gente está se alimentando. Em todos os sentidos, né? É, porque às vezes o que eu estou alimentando é só algo que está reforçando onde eu estou. Só está contribuindo para me deixar neste lugar. Então, só entendendo, eu entendi que você fez, na verdade, 3 perguntas que eu posso fazer em primeira pessoa. Sim. Eu tenho clareza do que eu quero, né? Eu consigo resolver isso sozinha ou eu vou precisar de ajuda? E a outra é, eu estou realmente disposta? Porque tem um preço a ser pago. A dar um novo sentido. E não é só o preço. Eu tenho que ter minimamente a visão do que eu vou receber lá na frente. Exato. Porque se eu tiver esse foco, eu não vou voltar a me sabotar novamente. E mesmo que eu me sabote, né, Alessandra, eu posso recomeçar. Exato. Que eu não desista na primeira queda, Exatamente. né? Eu posso E as quedas me levantar. sempre vão acontecer, serão muitas. Só que esse processo, quando ele é dentro, eu tô o tempo inteiro disposto
a cair e levantar. O tempo inteiro disposto a cair e levantar. Exato. Ou seja, É isso. é uma eterna construção. Eterna. Essa é a palavra, eterna. Obra inacabada, eterna construção. Obra inacabada. Estamos em constante reforma. Constante, é isso. Eu adorei conversar com você. Que honra. Você abriu vários espaços de reflexão dentro de mim. Eu estou muito agradecida por você ter aceitado esse convite. E eu tenho certeza que quem está nos vendo está com algumas luzinhas também sendo acendidas dentro de si. Amém. Obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Estou muito honrada. A honra é toda minha. E para você que esteve com a gente até agora, espero que dentro de você também haja algumas questões para as quais você possa tentar achar as respostas, né? Como a Alessandra disse, somos obras inacabadas. E tentar promover mudanças pode gerar realmente alguns conflitos internos, algumas coisas vão ter que ser abandonadas, mas você está abrindo também muitas outras possibilidades no seu caminho. E que se você cair, assim como eu já caí muitas e muitas vezes, que você encontre propósitos para se levantar, para continuar, para olhar adiante, para pedir ajuda e para prosseguir na sua caminhada. Eu espero que esse encontro tenha despertado em você a luz que você já carrega aí dentro. E em breve a gente se vê no próximo podcast.